O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas chegaram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Estamos celebrando a 8ª da Páscoa.
Durante toda essa semana, estamos celebrando a mesma realidade do domingo, o primeiro dia da semana. Estamos vendo, acompanhando a forma como as primeiras comunidades cristãs e, sobretudo, os discípulos de Jesus reagem à experiência da Páscoa. Como igreja, nós celebramos este tempo com alegria, com solenidade. Mas, para os discípulos de Jesus, os primeiros dias após a ressurreição de Cristo, não foi nada solene. Pelo contrário, eles estão vivendo a desorientação. Em outras palavras, ainda estão na sexta-feira da paixão. Eles não conseguiram compreender ainda o verdadeiro projeto de Deus. A salvação do Cristo, que vem do Cristo, teve como caminho a cruz. Fazendo memória ainda do que o povo de Israel esperava no Antigo Testamento, era de que viria um Messias que com certeza iria livrar o povo de escravidões, de opressões, de perseguições, dos julgos. E aí, para espanto de todos, Jesus, quando aparece, vem em forma de criança, pobre, indefeso, nascido numa região sem prestígio, crescido numa região que também não tinha nenhuma expressão social, política, econômica. Ou seja, um homem simples, que viveu em meio ao seu povo e que, segundo a tradição, aos 30 anos, apareceu dizendo ser filho de Deus. E esse Jesus que vai fazer uma caminhada com os discípulos, chamando cada um para o seu segmento, com um poder de atração humana que jamais existiu em todos os tempos na história, que Jesus, como homem, não tinha nenhum prestígio na sociedade de sua época. Ele atraía pelo testemunho de sua vida. E suas palavras, que aliadas a esse mesmo testemunho, tinham o poder de tocar os corações. E logo, aqueles homens que também eram tidos como nada, se despertaram para uma vida nova. Deixando tudo, seguiram a Jesus. Mas é um segmento que irá passar por dificuldades, até mesmo após a ressurreição, como nós estamos vendo aqui, por meio desses dois discípulos, que caminhando para Emaús, Emaús é considerado o lugar
aonde os olhos dos discípulos se abrem, portanto, o lugar do encontro. Mas não somente o lugar do encontro com Jesus, mas o lugar do reconhecimento de toda a história da salvação. Ficamos, irmãos e irmãs, imaginando aqueles discípulos caminhando naquelas estradas desertas, conversando de modo tão triste sobre a morte do seu mestre. Como deve ter sido dura a realidade deste momento. 3 dias já se passaram. Aquele homem que eles tanto acreditaram, que eles apostaram a sua vida, deixando tudo, casa, família, irmãos, trabalho, estava morto. Simplesmente morto. Como qualquer outro defunto. E é nesse momento em que eles estão ali conversando, quem sabe até mesmo murmurando, sem querer forçar o texto, mas quem sabe um discípulo falava para o outro: nós não conseguimos nada, demos a nossa vida e olha o que aconteceu. Como muitas vezes eu e você, como discípulos de hoje, que caminhamos também para Emaús Celeste, quem sabe murmuramos em algum momento da nossa vida, dizendo: eu aposto toda a minha vida no Senhor, e muitas vezes o que acontece comigo é só tristeza, são só dificuldades. Talvez é porque esse Jesus que me ensinaram, que falaram dele para mim, não existe. Quem sabe nós não passamos essa dificuldade, essa experiência, de mesmo celebrando a Páscoa anualmente, mas ainda estamos adormecidos pela tristeza. Ou é porque talvez a gente não fez ainda a experiência com esse Jesus que quer caminhar conosco também nas agruras da vida. Quem sabe nós não estejamos procurando apenas um Jesus que é extraordinário, que faz milagres, e deixamos de reconhecer Jesus nas pequenas coisas do dia a dia. Deixamos de reconhecer Jesus na pequenez de sua serenidade. Porque mesmo ressuscitado, Jesus continua sendo um caminheiro. Jesus continua sendo um peregrino, que se coloca ao nosso lado, sobretudo nos momentos de tristeza, nos momentos em que estamos passando por alguma dificuldade. Ele está aí, caminhando conosco, dizendo para nós: não tenha medo, coragem. Nós vamos acompanhar, inclusive, durante todos esses dias, esse Jesus que vai dizer muitas vezes para nós: coragem, sou eu, não tenham medo. Eu sou aquele que mataram, colocaram na cruz, mas ressuscitei. E se eu ressuscitei, é porque eu quero dar uma vida de alegria, uma vida nova a vocês. Jesus se antecipa no caminho e chega ao lugar onde aqueles discípulos deveriam ficar. E no partir do pão, os olhos dos discípulos se abrem. Antes, os discípulos já tinham dito: Senhor, fica conosco. Ou seja, parece que ali já tinha começado toda uma atração. Aquele homem falava diferente, mesmo ainda os seus olhos não tendo sido abertos. E é no partir do pão que os discípulos começam a enxergar a nova realidade. É o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs,
estamos celebrando este momento, a Eucaristia. Que bonito. Jesus poderia muito bem ter se dado a conhecer através somente de suas palavras, do seu simples caminhar, mas foi preciso partir o pão para que os discípulos o reconhecessem. A Eucaristia é o dom maior da igreja. São Bernardo já nos diz uma expressão bonita. Retire a Eucaristia e o mundo será uma escuridão. Graças a Deus, mesmo diante desta pandemia que estamos vivendo, a Eucaristia continua sendo o sol da igreja. Nenhuma treva será capaz de ofuscar esse dom inestimável dado pelo próprio Senhor. Através dos meios de comunicação, nós estamos podendo, como cristãos, como católicos, como filhos e filhas de Deus, mesmo em nossas casas, fazer com que a Eucaristia continue resplandecendo com a sua luz todas as sombras do nosso coração. Porque mesmo você estando aí na sua casa nesse momento, mas você de um modo misterioso se une a este altar, se une a este tabernáculo onde está Jesus dia e noite, velando por cada um de nós, nesta cidade, nesta paróquia, em todas as nossas comunidades. Que beleza, que algo extraordinário. Daqui a pouquinho nós vamos ver esse milagre do partir do pão. Eu desejo, meu irmão, minha irmã, que assim como os olhos dos discípulos se abriram ao ver Jesus ressuscitado na Eucaristia, no partir do pão, que seus olhos também possam se abrir para fazer com que a missa, que é o próprio Jesus agindo, nos salvando, nos remindo, esteja também presente na sua vida. E um último conselho do Padre, nesta homilia. Mesmo que você não possa estar indo ao templo da sua paróquia, da sua comunidade, nunca deixe que a Eucaristia seja algo relativo para você. Coloque a Santa Missa no seu coração. E que quando tudo isso passar, que você possa valorizar mais. Que você possa, que o teu coração, como os teus discípulos, possa também arder. Simplesmente ao falar, vamos à casa de Deus. Vamos celebrar a Eucaristia. Vamos partir o pão. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde e lhe proteja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.